alguma maneira, influenciaram na saúde pública, influenciaram na construção de aquedutos, abastecimento de água, saneamento, políticas florestais, etc, etc, etc. Mas aquilo que se convencionou de chamar de ambiental, política ambiental, isso é uma coisa relativamente nova, é uma coisa relativamente recente, não é? Se a gente quiser usar um marco temporal internacional para isso, a gente pode pegar a famosa Conferência de Estocolmo de 1972, que foi a política chamada foi a Convenção das Nações Unidas sobre meio ambiente humano. Tá? Essa foi vamos dizer assim, do ponto de vista internacional, foi o grande lançamento da questão ambiental. A origem imediata dessa política foi a origem imediata está principalmente na Europa, principalmente na Escandinávia, que foi uma região muito afetada por chuvas ácidas. Essas chuvas ácidas, elas tinham por base, elas tinham por origem principalmente a região do Vale do Ruhr, na Alemanha, aquela meiuca ali de Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, na verdade, leste da França, que era uma região muito industrializada, com uma produção de carvão muito alto, né, muitas usinas siderúrgicas e tudo mais, e também na Inglaterra. Então, essa fumaçada toda que saía dali era uma fumaça carregada de enxofre, carregada de uma série de produtos químicos. Isso ia lá para a Escandinávia, chovia, essa chuva, então ela começou a matar os lagos da Escandinávia, que é uma região conhecida por ter muitos lagos e tal. A vida nesses lagos ficou uma vida praticamente extinta, e a Suécia, então, resolveu convocar essa conferência, lá no ano de 1972, e a conferência aconteceu, e, muito bem, qual foi a situação que se fez? Ali dentro se criou uma espécie de uma divisão de dois blocos. Um bloco dos países chamados, à época, desenvolvidos, e um bloco dos países subdesenvolvidos. A discussão toda fundamentalmente, era uma questão de uma ideia de que o desenvolvimento econômico, o aumento da produção industrial, da produção agrícola, etc., etc., necessariamente gerava poluição, e que, portanto, aqueles países do chamado terceiro mundo, eles entendiam que isso não era uma questão fundamental para esses países em desenvolvimento. E aí surgiu até lá uma discussão, que era uma discussão importante, que dizia respeito ao seguinte, que a pior poluição que existia era a poluição da pobreza. Vejam que essa expressão, a pior poluição que existe, a poluição da pobreza, ela voltou aqui para o Brasil recentemente, né, em dias muito próximos. Nós temos ouvido esse tipo de argumentação, que a pior poluição que existe é a poluição da pobreza. Bom, o fato é que, e depois eu vou entrar nesse aspecto da poluição da pobreza, vou até anotar aqui na minha listinha, para não esquecer, vou entrar nessa questão aí logo em seguida. Então, o que acontece? Se gerou uma espécie de um impasse nessa conferência lá de Estocolmo, e a maneira de resolver esse impasse foi criar uma comissão mundial que estava preocupada em discutir meio ambiente e desenvolvimento. Essa discussão, essa comissão Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento,
ela produziu um relatório muito famoso, um relatório que se tornou relevante aí pelo mundo afora, chamado Nosso Futuro Comum. Esse relatório Nosso Futuro Comum, como normalmente ocorre com esses grandes relatórios internacionais, ele teve, na elaboração dele, pessoas, componentes do mundo inteiro, inclusive vários brasileiros participaram da elaboração desse relatório, e ele também foi precedido, a redação final, foi precedido de uma série de audiências públicas, debates nos países e tal, e foi feito esse relatório. Qual é a grande contribuição, ou talvez a principal contribuição desse relatório? Esse relatório ele é também conhecido como relatório Brundtland, né? Porque Brundtland é o sobrenome de uma senhora chamada Gro Harlem Brundtland, que era primeira-ministra da Noruega e foi designada como presidente dessa comissão, e o secretário executivo dessa comissão era um cidadão chamado Maurice Strong, que era um canadense. A grande contribuição dessa comissão foi criar esse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito ele surgiu lá na comissão Brundtland, e, basicamente, ele pretende fazer o seguinte: ele busca partir do seguinte conceito, que as chamadas gerações atuais, elas não devem utilizar os recursos ambientais de maneira tão intensa, de forma que eles faltem para o futuro. Então, você teria que fazer uma utilização dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, trabalhar, procurar criar condições para que esses recursos fossem sendo recuperados, né? Isso principalmente no que se chama de recursos naturais, são os recursos naturais renováveis, né? Recursos renováveis são recursos que podem ser substituídos por outros. Também, e é importante a gente observar o seguinte: lá nessa época de 1972, quando houve a Conferência de Estocolmo, existiram uma série de documentos, uma série de pesquisas, trabalhos, que discutiam a questão se os recursos naturais iriam ou não se esgotar. Porque houve, antes da Conferência da ONU de Estocolmo, houve um relatório produzido por uma instituição importante chamado Clube de Roma. O Clube de Roma era um grupo de pensadores, intelectuais, filósofos, cientistas, que se reunia para discutir as grandes questões globais, as grandes questões internacionais. E o Clube de Roma, então, ele elaborou um documento chamado Relatório Meadows, ou o nome do documento era Os Limites do Crescimento. Então, esse é um livro importante, famoso, com vários modelos matemáticos, e nesse livro se sustentava a tese de que o crescimento econômico ele tem limites, ele não é ilimitado como se imaginava, porque num determinado momento os recursos naturais acabarão. E algumas questões eram relevantes. Uma das questões importantes tratadas nesse relatório chamado Limite do Crescimento, a questão da explosão demográfica. Então, se imaginava, lá na década de 70 do século passado, portanto, há 50 anos atrás, se imaginava que nós teríamos um crescimento populacional a um nível
exponencial e um crescimento na produção de alimentos, na produção dos recursos naturais essenciais para a população, em progressão aritmética. Então, balanceando a progressão geométrica com a progressão aritmética, nós, num determinado momento, íamos entrar numa espécie de um colapso, porque não haveria recursos naturais suficientes para sustentar a população inteira do mundo. Não é? Essa não é o relatório limite do crescimento. Ele não é, vamos dizer assim, do ponto de vista da tese, do ponto de vista da ideia, ele não é propriamente inovador. Né? Ele é inovador no sentido de que os instrumentos que ele usou para fazer os cálculos, o nível de informação, mas ele é o que se chama de neomalthusiano, não é? Porque o Malthus, Thomas Malthus, que foi um escocês que escreveu um livro sobre população, escreveu um livro sobre o crescimento da população na Terra, o Malthus já dizia que nós entraríamos numa crise econômica, numa crise importante, porque a população crescia em ritmo mais rápido do que era o ritmo de produção de alimentos que se encontrava no mundo. Então, essa questão também fazia parte desse caldo de cultura que gerou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Houve também um outro livro muito importante que colaborou para essa maneira de pensar, que é um livro chamado A Bomba Populacional, Population Bomb, do casal Ehrlich, que eram dois biólogos americanos. Então, eles escreveram esse livro mostrando, olha aqui, nós vamos ter uma explosão demográfica enorme, isso vai gerar problemas muito sérios para... o que apareceu aqui na tela? Você está apresentando para todos. Maurício Menezes está apresentando, Márcio Menezes está apresentando. Bom, entrou aqui um... O que acontece? Essa situação da bomba populacional, isso tudo gerou esse caldo de cultura aí que eu estava falando para vocês antes, com relação a essa ideia de desenvolvimento. Então, em 1972, tivemos essa conferência, foi criada a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão fez um relatório e foi convocada, então, uma outra conferência, em 1992, realizada no Rio de Janeiro, chamada Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, veja que coisa curiosa. A primeira conferência se chamou Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente Humano. A segunda, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ou seja, aquela discussão que houve em 1972, ela foi relevante. Tanto que 20 anos depois se passou a introduzir a questão do desenvolvimento como um elemento importante para a discussão da proteção do meio ambiente. Bom, então, o que isso tem a ver com política ambiental brasileira? Tem a ver o seguinte: nas questões do meio ambiente, existe uma espécie de um movimento de fora do país para dentro e de dentro do país para fora. Então, a primeira postura que o Brasil teve na conferência de 1972 foi uma postura muito reativa com relação àquela conferência. O Brasil foi um dos principais países na questão da conferência de 1972. Ele foi um dos países que liderou a tese de que a principal
poluição era a poluição da pobreza. Isso foi uma contribuição importante do Brasil. Veja que o tema meio ambiente, em 20 anos, ele mudou inteiramente a importância que ele tinha no cenário internacional. Por quê? Na primeira conferência, essa de 1972, a única chefe de Estado que compareceu foi Indira Gandhi, na época, primeira-ministra da Índia. Tá? Chefe de Estado e chefe de governo, na verdade, né? Chefe de governo. Em 1992, no Rio de Janeiro, vieram todos os chefes de Estado e de governo do mundo. Ou seja, todos os países estavam representados. Então, veja que em 20 anos, um tema que era secundário se transformou num tema prioritário. Nesta convenção... Aí, mas o que o Brasil fez entre 1972 e 1992? Em 1972, nós estávamos no auge do governo Médici, um governo autoritário, um governo ditatorial, mas também um governo tecnocrático. Ao sair, a partir dessa pressão toda, esse grupo tecnocrático que havia dentro do governo brasileiro, ele percebeu que a forma de desenvolvimento que estava acontecendo no Brasil gerava muitas externalidades negativas. Gerava muita poluição, porque o Brasil, qual foi o modelo de desenvolvimento que o Brasil resolveu fazer? Foi criar indústrias de base, indústria química, criar infraestrutura, etc., etc. E nós tivemos um grande exemplo de como essa situação... Claro que esse movimento já vinha desde a década de 50 e 60, porque o primeiro, vamos dizer assim, depois da década de 30, foi no governo Juscelino Kubitschek que houve um grande desenvolvimento do país, aquele plano de metas, 50 anos em 5, etc. E, na região de São Paulo, na Serra do Mar, em Cubatão, tinham sido implantadas algumas indústrias, a partir da década de 70 aumentou, e Cubatão foi considerado, lá naquele tempo, a cidade mais poluída do mundo. Né? Cubatão é considerado um horror e tal, e várias outras cidades, Caxias, enfim, vários relatórios brasileiros falavam muito de poluição. Então, o governo brasileiro, em resposta também às críticas que se faziam à situação que a gente vivia aqui, criou, no ano 1974, uma coisa chamada Secretaria Especial de Meio Ambiente. A Secretaria Especial de Meio Ambiente era, vamos dizer assim, ela é o embrião do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Ela foi criada junto na época, Ministério do Interior. O primeiro secretário foi o Dr. Paulo Nogueira Batista, que era um biólogo e, ao mesmo tempo, era um industrial em São Paulo e um cidadão muito preocupado com as questões do meio ambiente. E o Paulo Nogueira Batista, então, começou a tentar implementar essas políticas ambientais. Veja que também lá na década de 70 foram criados dois instrumentos importantes, que foi a avaliação de impactos ambientais. Lá na década de 70, isso foi... O governo brasileiro determinou que houvesse avaliações de impactos ambientais, e ele criou uma coisa que se chama do zoneamento industrial. Então, ele definiu as chamadas zonas críticas de poluição. Isso tudo foi definido ainda nos governos militares. Né? Foram feitas zonas críticas de poluição, e nessas zonas críticas de poluição, a instalação de novos empreendimentos demandariam que fosse feito, então, as avaliações ambientais sobre quais seriam os resultados que
poderia acontecer. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, os estados também, preocupados com essa questão de poluição, eles começaram a criar instrumentos próprios para controle dessas poluições. Quais eram esses instrumentos? Em geral, é o que a gente chama hoje de agências ambientais. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro criou a, hoje extinta, mas que prestou serviço, a chamada Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Foi criada lá na década de 70, em 1975, no governo Faria Lima, quando houve a fusão entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara. O governador Faria Lima era um almirante, era um tecnocrata, então ele chamou um grupo de engenheiros, disse, olha, tem um problema de poluição, vamos criar aqui uma entidade pública para combater a poluição, e assim foi feito. Não é? O primeiro presidente da FEMA foi o nosso amigo Haroldo Matos Lemos, até hoje está aí batalhando nessa área, um bom sujeito. Desculpe, gente, prestou e presta serviço aí à área do meio ambiente e tal. E, ao mesmo tempo, em São Paulo, foi criada a CETESB, em Minas Gerais foi criado um sistema mais interessante, que era o COPAN, que era o Conselho de Políticas Ambientais de Minas Gerais, que mais ou menos resolvia isso tudo. E aí é um fato curioso, porque industrial também muito importante, chamada Contagem, uma cidade lá na região de Belo Horizonte, chamada Contagem. Contagem tinha muita indústria, e na época o prefeito de Contagem era o Nilton Cardoso, que depois virou governador de Minas Gerais, o famoso Nilton. E o Nilton Cardoso, ou certo ou errado, eu acredito até que certo, o que ele fez? Ele fechou algumas indústrias em São Paulo, em Contagem, porque estavam poluídas, ele mandou fechar. Então, veja, se a gente acompanhar a legislação ambiental federal, o decreto 1314, que trata dessas zonas de poluição, ele define lá o seguinte, olha aqui, atividade industrial só pode ser fechada por ato do governo federal, porque isso é considerado uma coisa de segurança nacional. Isso foi feito, a intenção foi combater a posição do Nilton Cardoso, que tinha mandado fechar indústrias que estavam poluindo. Então, sempre houve uma briga entre estados e governo federal para ver quem era que podia deter o controle sobre a poluição no território. Lembre-se também que, a esta época, existia uma coisa chamada Lei de Segurança Nacional. Até eu tenho um artigo que está na revista, numa das revistas da Unirio, sobre a revista do programa de pós-graduação, e lá tem um artigo sobre as origens da Política Nacional do Meio Ambiente. O nosso amigo Milton depois vai resgatar esse artigo e vai botar aí aquele muralzinho que a gente tem da turma, para quem tiver interesse. Então, sempre houve essa tensão entre governo federal e governo estadual. Muito bem, aí os estados, eles começaram a tentar controlar a poluição, porque o que acontecia? Lá nessa época da década de 70, e foi até o governo Figueiredo, existia uma coisa que se chamava de municípios de segurança nacional. Esses municípios de segurança nacional, qual era a principal característica deles? A principal característica deles é que eles não tinham autonomia política. Então, eles não elegiam o prefeito era nomeado pelo governo federal, e, normalmente, esses municípios de segurança nacional, eles eram localizados em cidades que tivessem atividades econômicas muito importantes, que, na época, eram consideradas segurança nacional. Então, por exemplo, Estado do Rio de Janeiro. Quais eram os municípios? É claro que as capitais também não elegiam prefeito, mas a capital em si não era propriamente um município de segurança nacional. Mas quais eram os municípios de segurança nacional no Rio de Janeiro? Caxias. Por quê? Duque, né? Refinaria Duque de Caxias. Então, Caxias era um município de segurança nacional.
Outro município de segurança nacional, Volta Redonda. Por quê? Companhia Siderúrgica Nacional, que na época era estatal. Angra dos Reis, usina nuclear. Então, nesses municípios não existia eleição para prefeito. Como o controle, e aí a gente tem que retomar um ponto, que é o seguinte, na Constituição de 69, o que dava base para a legislação de proteção ao meio ambiente? Era uma competência comum que havia entre União e Estados para legislar sobre saúde pública. Então, com base numa legislação de saúde pública, os estados começaram a colocar controle sobre poluição. Isso fez, então, com que o governo federal, buscando manter um certo controle destas atividades, o que ele fez? Ele vai dizer o seguinte, olha, isso está uma bagunça, porque tudo que é Estado está tentando legislar sobre poluição, não há mais um controle unificado, então vou lançar uma lei de política nacional do meio ambiente. E aí, em 1981, portanto, ainda no governo militar, ainda no governo do presidente Figueiredo, o que foi feito? Veio a Política Nacional do Meio Ambiente, e que, se nós formos lá na primeira versão da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, até para quem se interessa pelos textos originais das leis, o melhor lugar para fazer essa pesquisa é no site do Senado Federal, porque o site do Senado Federal ele tem a primeira versão da lei, e você pode, na medida que vá clicando, você vai pegando as atualizações. O site do Planalto não tem a versão original. Se vocês forem na Lei 6.938, no site do Planalto, e a Lei 6.938 no site do Senado, vocês vão ver que há uma diferença de texto. Tá? Então, lá na Lei 6.938, na primeira versão, era dado aos estados a capacidade de, vamos dizer assim, de controle ambiental primária, sendo que os empreendimentos de altíssimo impacto ambiental, como polo cloroquímico, etc., esses estavam sob o controle federal. O que corresponde a isso que eu falei aqui para vocês. E aí é importante a gente ter uma visão. O que acontece? É lógico que direito ambiental tem um aspecto técnico importante, nós não podemos perder esse aspecto técnico de vista. Né? Nós precisamos conhecer a questão técnica e saber manusear, saber trabalhar com a questão técnica. Mas direito ambiental é expressão de uma política econômica, de uma política propriamente ambiental e também de uma política industrial. Então, quando a gente fala direito ambiental, nós estamos falando em política ambiental. Tanto que, se nós pegarmos, por exemplo, os bons livros do que a gente chama no Brasil de direito ambiental, os bons livros de direito ambiental americano, eles são livros de Environmental Law and Policy, porque não tem como separar a política ambiental do direito ambiental. Isso é uma visão. Quem faz essa separação, no fundo, está tirando a discussão política do que a gente está fazendo, porque não há direito ambiental sem política ambiental. Ele expressa a política ambiental que um determinado país quer implementar. Então, muito bem. E a outra questão que a gente precisa ver é o seguinte: o direito ambiental ele nasceu no Brasil com a questão da poluição industrial. Então, isso que hoje a gente chama de direito ambiental é fundamentalmente uma questão de poluição industrial. E aí começam a surgir problemas para a gente entender do que nós estamos falando. Por quê? Porque é lógico,
não há dúvida, é uma coisa que é evidente, que nós não podemos ter um direito que se fala o seguinte, não, direito ambiental, tudo, meio ambiente é tudo. Direito ambiental, porque trata do meio ambiente, ele trata... Se eu tiver uma área do conhecimento jurídico que tem uma amplitude tão grande que abarca tudo, eu não tenho como transformar isso em algo operacional. Eu não tenho como aplicar essas normas, porque, veja, meio ambiente é tudo, meio ambiente é tudo. Então, significa que, quando eu for discutir o currículo da Faculdade de Direito da Unirio, eu estou discutindo direito ambiental? Não. Ambiente é tudo, mas não dá para a gente tratar assim, então eu preciso separar. Em alguns países, por exemplo, na Europa, a tendência, quando se fala em direito ambiental, é cuidar único e exclusivamente de recursos naturais. Mato, água, etc. Isso é direito ambiental. E nós saímos de direito ambiental nenhum para um direito ambiental que engloba tudo, e agora nós temos que começar a diminuir esse direito ambiental. Começar a separar as coisas. Não dá para ser como se a gente estivesse fazendo sei lá, como se a gente estivesse fazendo um picadinho, quer dizer, joga tudo dentro daquela panela, sai mexendo e achar que o resultado vai ser bom. Nem todo cozinheiro é capaz de fazer uma boa comida jogando tudo dentro da mesma panela de qualquer jeito. Tem que ser muito bom para fazer isso. Então, esse é um ponto. Mas, voltando lá em 1990, então o Brasil, quando foi lá para 1992, conferência realizada aqui no Brasil, ele já tinha uma política nacional do meio ambiente, ele já tinha uma secretaria especial do meio ambiente. Veja que, em 1992, a Rio 92, ela foi realizada no Rio, presidente Collor e o ministro do Meio Ambiente, que na época se chamava secretário do Meio Ambiente, era o José Lutzenberger, que foi um brasileiro, gaúcho, engenheiro agrônomo, que trabalhou muitos anos na indústria química, na indústria de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, enfim, o nome que se queira dar, e um belo dia ele resolveu chutar o balde e passou a fazer campanhas muito fortes contra essa coisa toda. E o Zé Lutzenberger era vamos dizer assim, um ecologista muito famoso no Brasil quando ele foi nomeado ministro do Meio Ambiente. Ele tem um livro muito interessante chamado O Fim do Futuro, interrogação, O Fim do Futuro. É um livro bem interessante, esse livro dele, chama-se O Fim do Futuro, Manifesto Ecológico. Então, ele fala uma série de questões ambientais e tal. Então, o Brasil foi para essa conferência com essa posição. Né? Ele já tinha uma política de meio ambiente, ele tinha um Ministério do Meio Ambiente, ele tinha um ministro importante, e ele foi para lá. Muito bem. Nessa conferência da política de 1992, foram assinados vários documentos internacionais, mas nós tivemos aqueles que foram os principais. Importantíssimo. Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Foi assinado lá. Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. Foi assinada lá. Esses são os principais documentos que surgiram dessa convenção, dessa conferência, além da Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. A declaração, obviamente, ela não tem força obrigatória, é apenas um compromisso político entre os Estados, mas as convenções, sim. Muito bem. Dentre essas convenções, o Brasil, apesar das suas dificuldades, ele vem procurando
ou vinha procurando cumprir com os compromissos que ele assumiu. Então, vamos pegar a primeira convenção, Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. As convenções internacionais ambientais, elas têm algumas características próprias. Deve sair um artigo meu aí pelos próximos dias na revista Veredas do Direito, que é uma boa revista acadêmica de direito, sobre direito internacional do meio ambiente, e nessa revista eu procuro, então, apresentar essas características principais dos documentos internacionais sobre o meio ambiente. Uma das características é que, normalmente, elas têm protocolos adicionais. Então, na Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, nós tivemos o Protocolo de Montreal, o primeiro protocolo assinado nessa convenção. O que é o protocolo? O protocolo é uma convenção internacional que regulamenta uma parte de uma chamada Convenção Quadro, uma convenção que apenas fixa normas gerais a serem detalhadas e implementadas por outros documentos. Então, essa Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, ela teve o Protocolo de Montreal, que é um documento que foi considerado positivo, é um documento que teve êxito. O que o Protocolo de Montreal tratava? Ele tratava desse problema chamado buraco da camada de ozônio. Um belo dia, um grupo de cientistas descobriu que estava começando a ter buracos na camada de ozônio, e esses buracos eram causados pelos chamados clorofluorcarbono, CFC, que são moléculas muito persistentes, muito resistentes, e que essas moléculas elas têm a principal função delas é servir para refrigeração. Então, se usa em geladeira, ar-condicionado, esse tipo de coisa. Muito bem, então se identificou isso, e o Protocolo de Montreal ele sugeriu, então, que se parasse de usar o clorofluorcarbono. Ele foi substituído, hoje praticamente não existe mais, e essa substituição do clorofluorcarbono por outros elementos refrigerantes, outros gases refrigerantes, tem sido positiva com relação a, vamos dizer, consertar os buracos na camada de ozônio, embora no outro dia tenha sido descoberto aí um novo buraco na camada de ozônio sobre o Ártico, que aparentemente é um buraco que não tem origem humana, mas o direito ambiental existe único exclusivamente para cuidar de fatos antrópicos e não fatos da própria natureza, porque seria muita pretensão nossa achar que o direito vai resolver o problema da natureza. Se a gente conseguir resolver o nosso, já é uma grande coisa. Um outro protocolo que surgiu anexo à Convenção sobre Mudança Climática é o famoso Protocolo de Quioto fracassado. O que o Protocolo de Quioto pretendia? O Protocolo de Quioto pretendia reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Não funcionou, ele era dividido em um anexo 1, e o pessoal diz assim, o anexo 2, mas na verdade não existe anexo 2. Existe o anexo 1, que tem os países que tinham metas obrigatórias de redução de gases de efeito estufa, e os países do não anexo, ou seja, os que não tinham obrigação de reduzir nada. O Brasil estava no não anexo e não tinha a obrigação de reduzir emissão de gás de efeito estufa. A diplomacia brasileira funcionou bem dentro desse contexto do Protocolo de Quioto. O Brasil contribuiu com o mecanismo de desenvolvimento limpo, transação de crédito de carbono. O Brasil deu uma contribuição para isso, mas o fato é que o Protocolo de Quioto falhou. Explodiu, não funcionou, sendo que nessa
nessa primeira convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, os Estados Unidos não assinaram, ou assinaram e não ratificaram. E, posteriormente, dentro ainda do contexto dessa política, dessa Convenção de Mudança Climática, vem o chamado Acordo de Paris, que é um acordo de metas voluntárias, ou seja, cada país vai lá e diz quanto quer reduzir de emissão de gás de efeito estufa, ele não é obrigatório. Esse modelo, ainda que não seja perfeito, cada um se obriga com o que quer, ele também foi uma contribuição da diplomacia brasileira, porque esse acordo não seria assinado, então a diplomacia brasileira sugeriu, olha, vamos fazer o seguinte, cada um vem aqui e diz quanto quer cumprir e se obriga com isso. Então, veja, nesse campo, o Brasil veio funcionando. Tá? Ele funcionou como um agente importante nessas políticas de mudanças climáticas e hoje, dentro do país, na legislação nacional brasileira, há várias normas federais, estaduais e municipais tratando desse assunto de mudanças climáticas. Eu diria até que é um excesso de normas, porque hoje todo município, para ser moderninho, tem lá uma lei de mudança climática, não sei o quê, e, como eu já falei aqui para os alunos que acompanham essas nossas aulas, o Brasil tinha que dar um tempo na produção de lei e começar a fazer cumprimento de lei. Se a gente não fizesse mais lei nenhuma e passasse para cumprir o que existe, ia ser um negócio espetacular. Mas vamos em frente. A outra convenção importante é essa convenção da diversidade biológica. Foi assinado, importantíssimo para o Brasil, porque o Brasil vamos dizer assim, é um dos países que tem mais diversidade biológica no mundo, né? Porque as florestas tropicais elas têm uma grande diversidade de vida. Se imagina que em 1 km² de floresta tropical há mais diversidade biológica do que, por exemplo, na Europa inteira. É óbvio que a gente precisa ter também uma coisa, a gente precisa ter uma coisa clara, que é o seguinte, quando a gente fala em diversidade biológica, que num 1 km² de Europa, da floresta amazônica, tem mais diversidade biológica na floresta que a Europa inteira, a gente também está considerando muito micro-organismos. Então, isso também é um elemento importante. Tá? Se a gente parar para pensar, no nosso corpo, em cima da nossa pele, tem mais micro-organismos do que o número de células que a gente tem no corpo inteiro. Então, veja que isso é um número assim completamente alucinado. Né? Bom, mas nessa Convenção da Diversidade Biológica também surgiram documentos paralelos. Né? Apareceram documentos paralelos. Um documento paralelo importante, Protocolo de Cartagena. O que o Protocolo de Cartagena trata? O Protocolo de Cartagena trata de organismos geneticamente modificados. Então, o Brasil assinou esse protocolo, o Brasil é parte desse protocolo. Esse protocolo procura regulamentar a questão dos produtos transgênicos. Existe também o Protocolo de Nagoya, que o Brasil não é parte. Esse Protocolo de Nagoya tenta regulamentar o acesso ao conhecimento tradicional associado das populações indígenas e tradicionais. Embora o Brasil não seja parte do Protocolo de Nagoya, está querendo aderir agora, mas ele tem uma lei de acesso à diversidade biológica e ao conhecimento tradicional associado. Mas uma das recomendações lá da Convenção da Diversidade Biológica é que os países procurem
criar aquilo que eles chamam de espaços territoriais especialmente protegidos. Nessa área, o Brasil, apesar das suas dificuldades, teve um crescimento muito grande. Desde 1992 para cá, o Brasil criou diversas áreas protegidas. Hoje, aproximadamente, por volta de 15% do território brasileiro hoje tem áreas legalmente protegidas, comunidade de conservação, sem que se considere as terras indígenas, que também tem essa função de proteção de diversidade biológica. Então, o que acontece? Do ponto de vista da política ambiental, o Brasil, ao longo de 1992 para cá, nós estamos falando de 28 anos. O Brasil, ao longo desses 28 anos, ele ampliou em muito as suas áreas protegidas. Portanto, nesse aspecto, o Brasil está cumprindo a política ambiental que ele se obrigou a fazer. Existe aí, é lógico, a gente não pode negar, existe uma dificuldade, que é uma dificuldade financeira, uma dificuldade de recursos humanos, uma dificuldade de capacidade logística, capacidade operacional, para que essas unidades de conservação, de fato, sejam mais pujantes. Mas isso tem acontecido, não é? E o Brasil, e aí também o que acontece? A Convenção da Diversidade Biológica, ela estabeleceu uma obrigação dos países, dos chamados países ricos, colaborarem com os países não ricos para a proteção da diversidade biológica. Aí o que acontece? Se nós juntarmos a Convenção da Diversidade Biológica com o problema dos gases de efeito de estufa, que tanto a Convenção de mudanças climáticas, quanto a Convenção de Diversidade Biológica, ambas dizem que os países com mais recursos financeiros devem colaborar com o que que as convenções chamam de mecanismos financeiros. Estes mecanismos financeiros, por exemplo, no caso brasileiro, é o Fundo Amazônia. Então, no Fundo Amazônia, a Noruega e a Alemanha, basicamente a Noruega, que a Noruega dá mais dinheiro, eles colocaram dinheiro dentro do Brasil, e aí nós precisamos lembrar também que há um elemento importante da política brasileira, que é o quê? Normalmente, quando os países fazem esses mecanismos financeiros para doação de dinheiro, eles fazem através de instituições próprias. Ou seja, a Noruega, se ela fosse dar dinheiro para o Brasil, ela faria isso através de uma agência norueguesa de desenvolvimento a partir de critérios fixados por essa própria agência norueguesa. No Fundo Amazônia, veja aí que teve uma coisa interessante. O dinheiro do Fundo Amazônia é doado ao Brasil via BNDES a partir de condições estabelecidas pelo próprio Brasil. Então, veja que o nosso ministro do Meio Ambiente, esse cidadão que ocupa essa cadeira lá, o que esse cidadão fez é de um nível de estupidez que não se sustenta. Porque, veja, a única coisa que a Noruega fez e faz é dar o dinheiro para o Brasil. Não há nenhuma condição colocada pela Noruega que não seja use isto a favor do meio ambiente. Tudo é decidido pelo Brasil. Tudo é decidido pelo governo brasileiro. Agora, o vice-presidente da República, o general Mourão, felizmente foi nomeado, vamos dizer assim, presidente ou chefe de um conselho da Amazônia. Ele, como é um cidadão razoável e um cara que conhece o problema, a primeira coisa que ele está fazendo é retomar a negociação com a Noruega para voltar o dinheiro que o Brasil não tem. Porque o ministro do Meio Ambiente
como é dessa ala ideológica, ele resolveu, vamos dizer assim, fazer valer essa posição direitista extremada e burra, brigar contra um dinheiro que o Brasil recebia e que o Brasil não tem. Então, então o que acontece aí? Essa é uma parte de uma política feita pelo atual governo, que eu chamaria de uma política antiambiental. É uma política contra o país. Porque é uma quantidade enorme de dinheiro que está parada, não tem utilidade nenhuma, que o Brasil usa de acordo com critérios brasileiros. É mentirosa essa informação que o dinheiro era todo para ONGs estrangeiras. Basta entrar no site do Fundo Amazônia, que está lá no BNDES, e nós vamos ver que a maioria do recurso era utilizado, inclusive, por governos estaduais e municipais para a criação de infraestrutura para a proteção ambiental. Então, isso é um absurdo total. Isso é um nível de ignorância que realmente isso não pode ser feito a sério. Não é possível que isso seja feito a sério. Então, vamos dizer, então, o que acontece? Com todas as dificuldades, que não são poucas, o Brasil veio dando cumprimento a essa política, vamos dizer, de proteção da diversidade biológica. Há excesso? Há. Precisam ser corrigidos? Precisam ser corrigidos. Há deficiência? Há deficiência. Mas se a gente for fazer uma análise isenta, de 0 a 10, o Brasil tem dado cumprimento a isso, vamos dizer, com 7,5. É uma nota boa. 7,5 passa sem prova final, né? Então, é uma nota boa. Então, com relação a essa questão da diversidade biológica, esse é um ponto importante. Uma outra coisa que mudou também, e a gente precisa entender, quando nós saímos do regime militar, o que aconteceu? Vamos pegar o caso indígena. Na época do regime militar, o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, os indígenas eram tratados no Departamento de Meio Ambiente. O que está errado, porque o indígena não pode ser tratado no Departamento de Meio Ambiente. Então, eles saíram do Departamento de Meio Ambiente e foram para o Departamento de Direitos Humanos, que é o local, porque no Departamento de Meio Ambiente estão as araras, estão as onças, o pau-brasil, mas não pode estar o índio. Então, houve essa mudança. Então, o que acontece? Então, o governo, as novas políticas do Brasil venham tentando também, vamos dizer, enfrentar essa questão indígena, que é uma questão delicada, complicada, e que o Brasil, vamos dizer, mudou muito a posição que ele tinha com relação a isso, tanto que as populações indígenas hoje no Brasil, elas têm um crescimento populacional superior ao crescimento populacional médio das populações brasileiras. Ainda que seja fato que, da quantidade de índios existentes hoje no Brasil, por volta de 800 mil, 900 mil, a maioria se chama de índios urbanos, não vivem em áreas rurais. Mas nem por isso deixam de ser índios. Muito bem. Então, isso tudo vinha acontecendo. A mudança de governo brasileiro, agora, nessa última eleição, ela deu um cavalo de pau na política do meio ambiente. Ela fez um cavalo de pau na política do meio ambiente. Por quê? Porque, de fato, e curiosamente, quem é hoje no governo brasileiro, ou quem são as pessoas hoje no governo brasileiro, que tem uma posição mais clara em relação ao meio ambiente? É o Mourão, que é o vice-presidente, que conhece bem a Amazônia, conhece bem a questão internacional e, por incrível que pareça, a ministra da Agricultura. E como ela representa um setor da agricultura exportador, esses setores exportadores, eles sabem que, se não existir uma política ambiental
séria no país, eles terão dificuldade na exportação, porque hoje essa é uma questão relevante, tanto que, se nós formos à Organização Mundial do Comércio, nós vamos observar que o que a Organização Mundial do Comércio faz? Ela tenta impedir que existam barreiras ao comércio internacional. Mas a Organização Internacional do Comércio entende que exigências ambientais não são barreiras ao livre comércio internacional. Então, eu posso legitimamente não comprar o seu produto ou gerar dificuldade ao seu produto porque ele prejudica o meio ambiente, porque ele não está de acordo com o meio ambiente. Então, veja, hoje essa questão veio para ficar. Essa é uma questão que não há mais como a gente abandonar, que não há mais como a gente não levar em consideração. Tá certo? Dentro daquilo que a gente sempre, mais ou menos, faz aqui, que dá 1 hora de palestra, nós estamos aqui exatamente nessa 1 hora. A gente fica aqui agora aberto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, mais uns 20 minutos, acho que a gente pode tocar isso. E pergunto a vocês se ficou alguma dúvida, se querem saber mais alguma coisa, enfim, estou aqui à disposição. Professor, Fala. só estava falando dessa relação do direito internacional ambiental, estava dando uma pesquisada agora recentemente sobre esse tema, e se for possível eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa relação que é estabelecida principalmente da esfera internacional com a esfera local. Pude perceber que muitas das coisas elas vêm de fora e são integralizadas primeiro na esfera local, municipal, estadual, muitas vezes não passando pela esfera nacional, né? Não sei se o senhor tem essa mesma percepção. Na verdade, Milton, esse é um ponto assim. Isso é um ponto curioso, porque o que está acontecendo? Ainda que no momento exista uma certa tendência a criticar muito essa grande internacionalização das questões, não só ambientais, como as questões gerais, há uma tendência que essa posição intermediária, que eu chamaria, vamos dizer, os Estados nacionais, ela seja quase que, não é exatamente, mas ela se enfraquece muito diante de um problema internacional grande que precisa de ações locais para ser resolvido. Então, há um esvaziamento um pouco dessa questão nacional. A gente viu isso muito também na União Europeia, por exemplo, com essa questão do Brexit. O Brexit, no fundo, é isso, né? É o governo nacional inglês dizendo assim, não, mas vocês estão tendo quase que em relação direta, vocês, União Europeia, estão tendo quase que em relação direta com meus municípios e tal, e o governo daqui não manda mais nada. Então, isso, de fato, é uma tendência que tem acontecido, mas esse fenômeno que nós estamos vendo agora, dessa chamada pandemia, Covid-19, seja lá o que for, está demonstrando também que não dá para você enfrentar essas questões que são internacionais isoladamente num governo local. Então, talvez essa seja a grande contradição que a gente tem hoje, né? Na medida que a gente vai internacionalizando mais, nós vamos contraditoriamente dando mais poder às entidades locais, né? O chamado princípio da subsidiariedade, e as entidades mais regionais vão se esvaziando. É verdade, é isso mesmo. Mais alguma coisa aí, gente?
Vamos lá, se fale agora ou se cale para sempre. Hein? Bom, vamos dar mais aí 1 minuto e tal, senão que a gente pode encerrar então, né? De qualquer maneira, eu quero agradecer a participação aí de vocês, a lembrança de dar uma força. E semana que vem, estamos aí de novo. Tá certo? Professor. Fala. Oi, Mariana. Desculpa, professor, a aula Fala, passada eu Mariana. não pude assistir, então eu acabei ficando com a questão do livro, de saber se o senhor conseguiu. Olha só, tá tendo. Entra no site da editora Atlas, eles estão com uma promoção, acho que de 40% de desconto. Tá? Acho que vai até o dia 6 ou 7. Mas eu mesmo não tenho o livro aqui, porque com essa confusão toda ainda não recebi. Eu sei que saiu, mas a informação que eu tenho é essa. Mais alguma coisa, gente? Pessoal, então eu quero agradecer a vocês aí a boa vontade. Depois nós eu vou pegar essa gravação e vou ver se faço uma edição dela, e aí a gente deixa disponível aí em algum lugar. Tá bom? Então tá, gente. Até logo. Obrigado aí. Até a próxima. Professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Aí, gente. Vamos lá. Eu saio aqui.